Esta reunião está sendo gravada. Então, vamos começar a resolução de questão. A gente utiliza o que? Concurso, disciplina administrativo. A gente está na fase de licitação da nova lei sobre os princípios e a fase do procedimento licitatório. Lembrando que quem conhece, quem estuda com a gente, sabe que a gente faz o encontro para tentar gravar melhor o que está aprendendo e ninguém tem nenhuma pretensão de ser professor aqui. A gente está estudando junto e aprendendo junto. Quem quiser seguir a gente, continuar estudando junto com a gente, vai ser um prazer enorme. Logo, está sendo tudo feito ao vivo. E quem não conhece, vê o vídeo, vê se gosta, se contribuir de qualquer forma, por favor, deixa o joinha, que vai ser bom para todo mundo. Então, vamos começar aqui. A gente utiliza como filtro direito administrativo, 9.2, 9.5, que são princípios e fase do processo administrativo. A banca, a gente utiliza o FGV por causa do ENAM. O nível superior, para a gente tentar marcar uma ordem de questão e pegar o que pode ser que caia nos próximos concursos. A gente tenta antecipar a FGV dessa forma. Ela costuma repetir questões de um concurso no outro, ou às vezes até dentro da mesma categoria de concurso em provas diferentes. A gente exclui as anuladas e as atualizadas para não ficar um número de questão muito extenso. Então, vamos lá. Primeira questão foi da Cefaz Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul, em observância das formalidades legais, publicou o edital de licitação visando a celebração de determinado contrato administrativo. Registra-se que o edital prevê que, no momento da apresentação da proposta, haja a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitação. De acordo com a narrativa e considerando as licitações da Lei 14.183, avalie as afirmativas a seguir. 1. A garantia de proposta será devolvida ao licitante no prazo de 5 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 2. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta, a recusa em assinar o contrato ou não apresentação de documentos para a contratação. 3. A garantia de proposta não pode ser superior a 5% do valor estimado para a contratação. Na minha visão, a 1 está errada. Eu não lembro de ter que ser devolvida aos licitantes no prazo de 5 dias úteis. A 2 implicará a execução do valor integral da garantia de proposta, a recusa em assinar o contrato ou não apresentação dos documentos, eu acredito que está certo. E a 3 eu também acho que está certo. O que vocês acham? Em relação a a garantia ela fica estendida durante o prazo do contrato, né? Ela não é devolvida na assinatura do contrato, não. Em 5 dias úteis. Eu não me lembro exatamente dessa leitura, não, dessa parte, mas eu tô com o Marcelo. Eu acho que a número 3 aí, se eu não estou muito enganado, a garantia da proposta pode ser superior a 5% do valor estimado da contratação, sim. Porque eu acho que tem uma regra, né? Quando é microempresa, empresa de pequeno porte, tem uma regra. Quando é empresas maiores, eu acho que tem uma outra regra, mas eu não lembro disso aí, não. Eu ficaria só com uma 2 correta. Mas aí, vamos pegar o que a maioria decide, porque eu não lembro essa questão. Eu acredito que que tem um caso específico que é maior a garantia, mas em regra eu acho que é 5% mesmo. Mas fazendo um adendo aqui de algo interessante, existe uma diferença entre a receita pública, o que é receita pública não, ou não. Nesse caso, a entrada da garantia aos cofres não é receita pública, porque você não tem a perspectiva de manter ela. Então, ela é uma entrada, que é algo amplo, mas ela não entra como receita pública. Isso é para direito financeiro. Cai pouco na magistratura, cai pouco em cartório, mas é interessante saber. Eu iria na D, mas pode ser que o Carlos esteja certo. Vocês votam em qual? Vamos na D aí. Eu vou ficar com a letra B de bola, porque essa 3 limitou muito. Eu acho que as empresas maiores, elas podem dar uma garantia maior, sim. Então, acho que a 3 Carlos está errada. acertou.
ela está limitada mesmo. Isso, inclusive, é uma técnica para responder a questão. Quando estiver muito limitado, você pode desconfiar. Se tiver a palavra sempre, apenas, pode desconfiar. A letra E está incorreta, porque define que a garantia da proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. A garantia da proposta não pode ser superior a 1% do valor estimado da contratação. Na verdade eu errei, eu acertei com o fundamento errado, né? Na verdade, eu achei que poderia, mas não pode, então, ser acima de 1%. Eu não lembrava essa questão. Eu ia acertar com o fundamento errado, porque eu achava que poderia, mas na verdade o máximo é 1%. E a gente confundiu aqui as fases, porque pelo que eu estou percebendo, se eu não estiver enganado, ele está falando aqui da pré-habilitação, não é isso? Publicou edital. Então, ele não está ainda na contratação, é só o... Ele está na segunda fase aqui, né? Que é a publicação do edital, onde ele exige o... Saiu da fase interna, entrou na fase externa, onde a garantia que vai ser exigida é menor. Porque tem sim algo com 5%, pelo que eu me lembro. Essa Vamos parte ver se eles falam a aqui. gente ainda não chegou na leitura da lei, né? Ontem a gente parou no artigo 27 e esse artigo que está sendo cobrado é o 58. Então extrapolou do nosso escopo. Mas é isso, a gente está aqui aprendendo isso aí. Está falando da pré-habilitação. Então, tem que lembrar disso. Pré-habilitação, a garantia não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. A garantia da proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contada a assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta, a recusa em assinar ou não, assinar o contrato ou não, a apresentação do documento para a contratação. Vamos para a próxima. O governo do estado do Piauí pretende realizar no exercício financeiro de 2025 tratativas para adquirir, entre outros, os bens e serviços listados a seguir: a aquisição de software inovador de inteligência artificial com funcionalidades adaptadas, específicas e individualmente para cada tipo de trabalho executado por suas secretarias de estados, a serem definidas e identificadas durante o processo licitatório. 2. Registro formal de preço de notebooks de última geração a serem listados quando na implementação de software de inteligência artificial. 3. Chamamento público de profissionais interessados na prestação de serviços de TI e manutenção de equipamentos informáticos em regime de contratação simultânea e padronizada. No que tange à lei de licitação, os instrumentos jurídicos a ser adotados pela administração do Estado do Piauí para aquisição de bens e serviços supramencionados são, respectivamente, Essa aí a gente o já pode ir primeiro, direto na resposta, hein? Para o primeiro, eu diria diálogo competitivo, porque ele quer um software inovador, uma coisa que talvez nem exista no mercado, né? Vai tem precisar. essas a serem definidas e identificadas durante o processo licitatório, quer dizer, ele não sabe ainda, né? Ele precisa de conversar com os particulares para ver qual é a melhor saída. Eu também acho que é diálogo competitivo. A primeira já dá para saber, realmente é diálogo competitivo. A A segunda, segunda também já deu para matar, que é sistema registro de de registro de preço, preço, né? ele já fica. E a terceira, chamamento público de profissionais interessados. Então ficaria entre a C e a E. É um credenciamento, com certeza. Quando você Ele, chama o profissional interessado, chama ele para credenciar, para Sim, poder ele participar ou não da licitação. Ele faz o sim, credenciamento. Pregão não é, né? Porque pregão aí é para não tem a ver. venda de bens comuns e serviços, bens e serviços comuns, né? O pregão. Isso, e o pregão ele trabalha naquele tipo de licitação de maior desconto e menor preço, né? São esses dois casos que o pregão trabalha. Só Então para relembrar aí. a letra E, né? Letra isso E. aí. E isso é uma Vambora. forma interessante de fazer a prova. Antes de ir para a resposta, responder a pergunta isoladamente com verdadeiro ou falso. Assim você Sim. só vem e faz o cara crachá. Vamos para 3. Ao analisar as exposições da Lei 14.73, que versam sobre cláusulas que devem constar no edital de licitação para registro de preço, Rosalina verificou corretamente que tal instrumento convocatório deverá dispor sobre
Letra A, a licitação para registro de preço. Especificação de licitação, sendo vedado indicar a quantidade máxima de cada item que poderá adquirir. B, as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preço e suas consequências. C, o critério de julgamento da licitação, que será de melhor técnica ou conteúdo artístico ou de menor preço. Não, essa não, né? Não. Estou misturando tudo. D, a impossibilidade de prever preços diferentes quando o objeto for realizado ou entregues em locais diferentes. E, a possibilidade de participação do órgão ou entidade em várias atas de registro de preço, com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado. Eu acredito que é a letra D de Deus. Por quê? Porque a letra A, as especificações de licitação sendo vedada indicar a quantidade máxima no sistema de registro de preço, que é o que está falando aqui, não é isso? Então, para a licitação de sistema de registro de preço, não vai ter quantidade máxima. É. Ou tem. Ela é bem Isso letra, parece estranho. ela é bem letra de lei, mas essa aí está fugindo ao nosso escopo também, porque não está dentro do que a gente estudou até o artigo 27. Mas Essa aí, vamos tentar raciocinar de acordo com o que um edital de licitação de registro de preço deveria exigir. Vamos lá. essa impossibilidade de prever preços diferentes para objetos ser realizados em entrega em locais diferentes, ela me soa um pouco estranha, essa letra D. Estou falando num sentido assim, da lógica. Porque imagina que um material vai ser entregue num local muito distante. Então, nesse sentido, eu acredito que poderia prever, sim. Mas eu não sei, porque essa resposta aí também, a gente não chegou nessa leitura de lei. Eu ficaria com a letra E. Possibilidade de participação do órgão ou entidade em várias atas de registro de preço com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado. É utilizar isso aqui, essa letra E me parece aquela questão de você aproveitar o preço de um órgão público para o seu, entendeu? Eu esqueci como é que chama isso. Tem um nome. É Você o lembra, efeito Márcio? carona. Efeito carona, isso. Efeito Tá carona. parecendo efeito carona a letra E. Mas o efeito carona é dado por lei, né? Eu acho que não precisa ter a previsão. Ah, tá. Por isso que eu não fui nela. O que Bom, vocês acham, então? Você o que você está acha, Paulo? você tá com a letra E? Eu fui na letra E. Eu, eu, Mas eu já marquei a letra E aqui e vi que ela tá Está errada, tá? errada, né? Não vou falar correta, não, se vocês quiserem tentar aí. Tá bom. Deixa eu A ler de gente não novo aqui. chegou, isso está lá no artigo 82 ainda. Deixa eu ler de novo aqui, Nós estamos aprendendo, né? pensando nesse raciocínio aí, ó. Cláusulas que devem constar no edital de licitação para registro de preço. Registro de preço é aquela modalidade em que o ente público chama pessoas e faz um registro de preço para posteriormente fazer as compras, não é isso? Registro de preço não é uma modalidade de licitação. Ela é um procedimento preparatório à licitação, se eu não Preparatório. me engano. Então, a Preparatório. gente tem os procedimentos preparatórios, é o sistema de registro de preço, credenciamento, pré-qualificação, Sim, sim. daí tem um outro P e um outro R, que eu não lembro de cabeça. Bom. Mas eu lembro que a gente fez um mnemônico bem legal, que era comparando com o R2D2 do Star Wars, né? Que É isso era mesmo. R2P2C. Então, era registro de preço, registro cadastral, credenciamento, pré-qualificação, E manifestação de interesse. isso, manifestamento de participação de interesse. Para um registro, São, para o registro de preço, então, vamos lá, letra A. Ele precisaria especificar a licitação, sendo vedado indicar a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Para registrar essa preço, tem chance, porque limitar, você só limita no efeito carona, né? Do carona está limitado a 50%, mas se você tem um registro de preço para o ano, eu limitar em 50, será que parece justo ou interessante? Tem chance de ser A. Eu não lembro se é essa ou não, mas eu creio que tem chance. letra B. Apesar que isso é limitativo, né? Então, não é toda questão limitativa que é certa, ela é bem Aqui. excepcional. Letra B fala sobre
que o edital de licitação teria que prever as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preço e suas consequências. É Essa bem, parece certa é bem também. necessário ter isso, né? Letra C. Critério de julgamento da licitação, que será de melhor técnica. Essa C pode tirar. Não tem critério de julgamento. Letra D. A impossibilidade de prever preços diferentes quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. Não, ele vai ter que poder prever preços diferentes, sim, ué. Não é? Eu vou na B de bola. Se- Eu estou entre a A, se não é a letra A, então sobra a A e a E. Se não é a letra E, sobra a A e a B. Vamos na B de bola para ver. Aí foi B de bola. Interessante, né? A gente tentando achar e pensar, pode achar a pergunta mesmo sem ter chegado na leitura. O edital de licitação para registro de preço observará as regras gerais dessa lei e deverá dispor sobre as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida, a quantidade mínima a ser cotada de unidade de bens, no caso de serviços, de unidade medida mínima, quantidade mínima a ser cotada, a possibilidade de prever preços diferentes, quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes, em razão da forma e do local de acondicionamento, quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote, por outros motivos justificados no processo. Isso daqui é lógico mesmo. Quando o Carlos citou bem que se for num local muito distante, se a gente parar para pensar, é manter o equilíbrio econômico do contrato, né? A gente não causa um desequilíbrio entre o que o particular vai ter que receber. 4. A possibilidade do licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. 5. Critério de julgamento de licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto sobre tabela de preço praticado. Então, é o pregão. E a questão trouxe o concurso, o julgamento que é feito pelo concurso. 6. As condições para alteração dos preços registrados. 7. O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurado a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. 8. A vedação, a participação do órgão ou entidade de mais de uma ata de registro de preço com o mesmo objeto no prazo de validade daquele que já tiver participado, salvo na ocorrência da ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. E 9, as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preço e suas consequências. Isso é uma forma de impedir que haja divergência e que seja judicializado. Se já tem todas as hipóteses no contrato, a chance de judicialização diminui. Vai no sentido de você maximizar a eficiência da administração, evitando litígios. Vamos para a próxima. 4. Em decorrência de uma situação fática que foi necessário explicar as fases do procedimento licitatório, à luz da Lei 14.133, especificamente em relação à fase de habilitação, e Ana asseverou corretamente que a fase de habilitação será necessariamente posterior à fase de julgamento. Nem Não, sempre, existe pode cortar. uma hipótese de mudança. Então, aqui, a gente já vê que será necessariamente, está muito imperativo, a chance de estar errado é grande. De modo em que, em qualquer caso, será exigido apenas a apresentação dos documentos de habilitação jurídica e técnica apenas ao licitante vencedor. Parece estar errada. B. Na análise de documentos de habilitação, a comissão de licitação não poderá sanar eventuais erros ou falhas, mesmo que não altere a substância e validade jurídica dos documentos, devendo necessariamente inabilitar o licitante. Está Não errado porque parece proporcional. a lei fala C. que as falhas formais, os erros formais são passíveis de, de De aceitar correção. a sanativa aí, a sanatória, né? Tá errado a C. letra B também. A habilitação fiscal, social e trabalhista visa demonstrar capacidade do licitante a exercer direitos e assumir obrigações, sendo certo que a documentação a ser apresentada por ele limita-se a comprovar a comprovação da existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Acho que essa tem chance. D.
Após a entrega do documento para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em situações excepcionais, em caso de diligência, tais como para atualização de documento cuja validade tenha expirado após a data de recebimento da proposta. E a habilitação econômica financeira deve ser comprovada de forma objetiva, por coeficiente e indícios econômicos previstos no edital, que poderá criar índice e valores para a avaliação de situação econômica financeira, suficiente para o cumprimento da obrigação decorrente da licitação, ainda que não seja usualmente adotado. Eu ficaria com a letra D, de dado. De Deus. Essa letra C limitou muito, né? Eu acho que essa questão de habilitação aí fiscal, social, não se limita a só demonstrar a comprovação da existência jurídica. Ela tem que estar em dia com as obrigações, principalmente trabalhistas e sociais, né? E, inclusive fiscais também. Então, não é limitação só de existência jurídica. Então, essa letra C já está errada. Ou é a D ou a E. Eu fico com a D também. E a letra D. Vamos lá. Letra D. De dado, de Deus. Vamos ver o que eles estão comentando? Artigo 17. O processo de licitação observará a seguinte fase em sequência: preparatória, divulgação do edital de licitação, da apresentação de proposta e lance quando for o caso, julgamento, habilitação, recursal e homologação. Parágrafo 1º. A fase referida no inciso 5, que é a habilitação, este artigo poderá, mediante ato motivado com explicação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases 3 e 4, que é a apresentação da proposta e julgamento. Então, pode haver inversão. B. Após a entrega de documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para, parágrafo 1º, na análise do documento de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não altere a substância dos documentos e sua validade jurídica. A C, por que está errada? Porque a habilitação jurídica visa demonstrar a capacidade do licitante a exercer direito e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ela limita-se à comprovação da existência jurídica da pessoa quando cabível de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. A D que foi correta, o artigo 64. Essa é a habilitação jurídica, e a letra C falava em habilitação fiscal, social e trabalhista. O artigo 104 fala: após a entrada dos documentos para habilitação, não será permitida substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para a complementação de informações acerca dos documentos já apresentado pelos licitantes, desde que necessária para a apuração dos fatos existentes à época de abertura do certame. E 2, para atualização de documento cuja validade tenha expirado após a data de recebimento da proposta. E a letra E está errada, porque o parágrafo 5º diz: é vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados. Então, veda-se. As próximas questões aí, a 5 e a 6, estão realizadas, estão aqui resolvidas para mim. Para vocês também? Também. Então vamos para a 7. A 7 não está, não. Luciola é servidor público estável, ocupante do cargo efetivo de advogado em órgão do município Alfa, que exerce atribuição de assessoramento jurídico no âmbito da licitação e contrato realizado pela edilicidade. À luz do disposto na Lei 1473, o exercício da mencionada atribuição é correto afirmar que a servidora deve redigir parecer após a publicação do edital em linguagem clara e objetiva, considerando apenas os prepostos de direito necessário para análise jurídica. B. Integra a primeira linha de defesa no âmbito da prática contínua e permanente da gestão de risco e de controle preventivo das contratações públicas. Lembrando, são 3 linhas de defesas. A primeira linha de defesa, alguém lembra qual é? Eu lembro de ter lido isso aí, mas eu não lembro exatamente, não. As linhas de defesa. Carlos? Eu também não estou lembrando, mas eu acho que a primeira linha de defesa é sim a Controladoria e a Procuradoria do município. Não tenho certeza. Mas são 3 linhas de defesas. C. Não pode auxiliar os órgãos competentes na instituição de modelos de minutas digital e de contrato padronizado, que são vedados pela norma em questão. D. Deve apreciar o processo licitatório conforme critério objetivo previsto de atribuição de prioridade,
ao elaborar o parecer jurídico no final da fase preparatória e deve realizar o controle prévio nas licitações e contratações diretas a serem efetuadas pela administração municipal, não sendo exigível tal atuação em relação à adesão de atas e registro de preço. Então, à luz da lei de licitação, é correto falar que a atribuição da servidora Luciola, qual é? Ela deve redigir parecer? Deve. Após a publicação digital? Acho que é antes. Considerando apenas o pressuposto de direito necessário para análise jurídica. B. Integrar a primeira linha de defesa no âmbito da prática contínua e permanente de gestão de riscos, de controle preventivo da contratação pública. O que vocês acham aqui? Eu estou entre a D e a E. A E, não sei. A, não é dever dela redigir parecer após a publicação do edital. Eu ficaria com a letra D, porque a letra E, o que que eu vi aqui? No processo licitatório, o parecer, eu acho que ele é vinculativo a todo o procedimento, se eu não me engano. Então, nesse caso, falar que não sendo exigível tal atuação em relação à adesão das atas de preço, se tiver alguma irregularidade, ela tem que dar o parecer nesse sentido.